Manda bala, Rafael. Beleza, aqui, ó. Só para ver se o entendimento está correto em relação ao movimento aqui, porque Movimento. só Isso para aí é ver Libra Libra diário, mensal. mensal. Surgiu um exemplo aqui. Aqui ele faz um swing, aqui também faz um rally, né? Faz um swing, rally, quer dizer. E daí é só a questão do topo e questão do ACR, só para ver se está correto. Como aqui fez um 2 só, 1, 2. Aham. daí eu mantive o topo aqui, né? Aqui, né? E o ACR eu coloquei aqui. Eu não considerei isso aqui, né, como Um o CR, 2 né? como CR, né? Isso. Só para ver se está correto e tal, porque a questão do visual, né? Eu fico, às vezes eu. Não, tá bom. Certo. O que é um topo, né? E um ACR ali? São, no fundo, suportes e resistências, né? Uhum. Então, essa mínima do... A mínima do dia... A mínima do dia... A mínima do dia 1/4 de 2024, aqui no vermelho ali, lá na frente. Isso, é um extremo gráfico. Certo. Aí ele é um suporte, né? Lá no tempo gráfico menor ele vai ser suporte também. Sim, porque lá vai ter movimento. Isso, lá vai ter movimento. Mas ali vai ser um extremo gráfico, então isso aí tu tem que contar como um ponto importante de suporte. Uhum. Os preços chegando ali nele, dá 340 pips de distância do ao vivo ali para ele. Isso aí é um ponto importante de suporte. Certo, não. O outro ponto é o topo que tu marcou, mínima do dia 1/11. Uhum. Esse é o topo clássico. Veja bem, há numa mesma queda diversos topos. Deixa eu ver se eu te explico melhor. Dá um menos aí, por gentileza. Deixa eu ver um caso bom aqui. Espera um pouquinho. Uhum. Vou compartilhar minha tela aqui também. Quando eu compartilhar minha tela, como é que faz para tu ver a minha tela? Paro de compartilhar aqui. Tu para de compartilhar e eu compartilho a minha. Isso. Parei aqui. Uhum. Janela. Mas daí tá gravando o que agora? A minha tela? Na gravação aparece a minha tela agora? Sim. Uhum. Já que eu tenho um movimento assim, ó. Deixa eu fazer melhor. Eu não estou vendo o desenho, tem que compartilhar, acho que é a área de trabalho. Tá. Área de trabalho, então, certo. Tá vendo agora o desenho? Agora sim. Uhum. Então os preços subiram, né? Uma alta qualquer. Aí ele vai e faz um movimento. Aí nesse movimento aqui, ele vai dar um
Ele não deu topo aqui, tá? Ele vem. Não faz fundo também. Só para dizer. Aí aqui nós temos dois topos que são possíveis. Esse aqui seria um topo, ó. E esse aqui é outro topo. Certo. Então aqui seria o topo dessa tentativa de onda A, né? Dessa primeira onda, chamando de tentativa de A. E aqui do C. Esse primeiro aqui estaria pavilado para esse movimento aqui, né? Sim. Que está aí, coincidentemente, fica no mesmo ponto do extremo gráfico, né? O extremo gráfico é o ponto de tendência ali de máximas e mínimas. Esse seria o extremo de preços. Teve o cabeça do pivô também. Exato. Se for para baixo, cabeça do pivô. Se Isso. for para cima, fica ponto de sustentação, né? Fica a ponto da falha, né? Mas se for para baixo, nasce uma... Exato. Aí, então aqui, ó. A gente tem um topo aqui. E aí aqui a gente teria um segundo topo, mas aqui esse está formado. Em muitos casos, o primeiro não forma. Em muitos casos, o movimento é visual também. Então aqui, ó. Aqui a gente teria um primeiro topo, né? Aí um segundo topo seria aqui, isso aqui. Dessas ondas assim. Agora, fractalmente falando, aqui a gente contaria como tranquilamente onda A, né? Possibilidade ali desse fractal, qualquer que seja. B. Aí dentro desse universo fractal aqui, se o preço cai assim, 3 meses de queda, né? Se ele cai assim, isso aqui seria a onda C. Isso não haveria dúvida, né? Sim. Agora, contudo, dentro do universo fractal da onda C, aí entraria uma tese de contagem dessa onda, onde isso aqui seria um A de 2 candles, né? O C de 2 candles está tranquilo, quando ele rompe a cabeça do pivô e tal, mas eventos de A e B eu já fico, por isso que eu estou pedindo esse caso. O C de 2 candles, ele não tem como ter dúvida mesmo, porque ele se conecta com a tendência. Sim. É que aí são duas teses, Rafael. Aqui, se o preço subir, deixa eu continuar aqui, né? Se o preço cair, eu poderia contar isso aqui como um A, B, C, sendo o A de 2 candles. Ainda mais tempo gráfico maior, quanto mais o tempo gráfico maior, é porque é muito tempo ali que tem de consolidação daquele padrão de preço. Contando como movimento, todo movimento vai ter o seu topo e fundo. Aí aqui seria um caso disso aqui, ó. Aqui está o topo. E aqui um outro topo. A única diferença desses dois casos ali que eu desenhei é que no meu caso, no caso real, não tem 3 candles aqui nesse A. Isso. Né? É só isso. Mas nesse caso aqui, onde eu desenhei, você não tem dúvida de onde que é o topo, né? Os topos. Não, são dois, sem dúvida nenhuma.
você marcaria um topo. Então, a tua dúvida é só se você usa, então, essa retração aqui como movimento ou se você não usa. Isso, esse 1-2 como movimento ou não. Isso. Você tem algumas características aí para tentar mapear isso como um movimento, né? Uma retração de 61,8. Então, se eu vou limpar aqui o gráfico aqui. E tem duas localizações para você mapear isso, que são importantes. Uma no ao vivo agora, você mapear isso aqui como um suporte. Então, precisa fechar o mês. Isso aqui se consolidar suporte. Porque com o mês aberto, ele não é suporte ainda. Né? E aí vira algumas outras ferramentas de suporte. Né? Estou falando de topo primeiro, depois a gente fala do triplo X. Como dupla falha, por exemplo. Ficaria por aqui. Mas, se caso aqui o preço sobe, nesse mesmo mês, ele faça isso, você vai ter tranquilidade de ver esse movimento aqui como um movimento de expansão, uma cabeça de pivô. Até porque eu tenho o ABC certinho, né? Você não vai questionar se ele voltou pouco, só voltou 38. Agora tu vai ter dificuldade de ver esse movimento aqui, como que é a mesma coisa, né? Quer dizer, mesma coisa não, ele é um B aqui no caso com 2 candles. No outro lado seria um A. Há como a gente ficar mapeando esses pivôs em tese. São teses de contagem de onda. Contagem de onda sempre é tese, é norteador. Por isso que busca padrões de candles dentro da contagem de ondas para ter mais segurança e por isso que se usa gerenciamento de risco. Há uma retração de 61,8 aqui que te dá uma possibilidade dessa leitura aqui, ó. Dessa contagem de ondas aqui. Agora, é aquele caso que ficou gravado com o Getúlio lá, que eu até brincava, o Rafael não vai conseguir ver esse caso aqui. Esse exato aí, do B2 Canos, que ficou gravado lá, né? Que não era você, tu escreveu lá depois que não era tu, que o Getúlio que teve a dúvida. E aí eu queria, com aquela brincadeira lá, explicitar que o caso ele tem um padrão que ele poderia ser chamado de caso do Rafael, por exemplo, de tão padronizado que ele é, que seria exatamente esse aqui, um B de 2 um B de 2 canos que retrai em 62 com pivô plástico, uma plasticidade de pivô. Sim. Para que serve isso? Primeiro que aqui nesse caso do B de 2 candles, eu teria uma possibilidade de fundo aqui na cabeça do pivô. Só É o fundo que X lá que a gente tá marcando, né? Tava marcando. eu marcava X por causa do que tinha essas dúvidas aí, porque assim, como é que eu vou ensinar isso direto para o iniciante, né? Sim. Ele já não consegue nem contar chuchu. Ele não Mas é consegue contar interessante que o 2. fundo ali do CR lá embaixo também pavila e vai fechar no mesmo lugar se subir, né, no caso, né? Isso. Tem essa questão que valida, né? Então, essas teses eu tô ciente disso, né? Já tô. Isso, Essa porque a questão é gente vai evoluir ali. o fundo, no caso, né? Mas close 6916 e high 6789 aqui fecha o fundo, ó, tá vendo? Dessa aqui, né? Uma desse movimento, esses rally de baixo ali, o CR é o 1 do 10. Também ele vai Esse aqui. pavilando, Esse vai aqui. pavilando e fecha no mesmo lugar com essa tese aí, né? De 1, 2, Isso. né? Isso. Aí, o que acontece? Que eu marcava X, né? Porque tava problema para, às vezes,
o cara ele achava que eu tinha errado alguma marcação, aí dava algum problema na comunicação, aí eu gastava tempo tendo que explicar, Sim. eu falava, cara, eu vou colocar X, aí o X é aqueles lá que vocês ainda não vão entender, que vocês vão ter Uhum. dificuldade. Porque como é que explica isso pro cara que tá aprendendo agora, que isso é. A teoria é a seguinte: se tiver movimento, vai ter marcação de possibilidade de resistência, vai ter resistência e suporte de topo e fundo, né? Podendo Gatilho, ter né? Uhum. isso, podendo ter resistência e suporte de topo e fundo gatilho, isso. Uhum. Podendo ou não ter topo e fundo, a Isso, formação do perfeito. sinal. Uhum. Mas nesse caso aqui, é um caso que não tem dúvida com relação ao quê? O que é o principal? A resistência dessa linha aqui. Isso Uhum. que seria uma resistência que Uhum. pode, muito de forma importante, se transformar em suporte, que seria a formação do padrão de candle, blended candles, né, Uhum. de fundo. E o nome fundo é interessante, porque eu estou chamando de tanto que é suporte, que eu estou mapeando um fundo antes de ele existir. Uhum. O que seria um fundo que a galera chama aí fora, né? Essas mínimas aqui, isso é chamado de fundo aqui, ó, É tá os vendo? extremos, né? Uhum. Uhum. Isso aqui é chamado de topo, ó, só para tu ter ideia, Uhum. tá? Tem uns indicadores que marcam automaticamente. Parece o T e o P. Isso. Então, olha como é estranho, né? Com relação à nossa, né? É o Mas F e o T, eles marcam isso, automaticamente, né? Tem um indicador. exato. E para nossa técnica, o que é o fundo? O fundo é isso que envolve cabeça do pivô, envolve aqui o gatilho e o que fecha. Isso aqui tudo seria o fundo. Uhum. Por isso que esse aqui é um fundo ruim, ó, tá vendo? Dentro da formação do fundo, coloca isso aqui como um Demorou. blended candles, né? Uhum. Se eu coloco isso aqui como um blended candles, eu vou Perfeito. ter aqui a abertura, o fechamento, a abertura, fechamento, e aí. Se eu pego os corpos, né, eu consigo tirar um candle assim, ó, tá vendo? Desculpa, eu marquei errado. Aqui. É ali, mas depois desfecha, né? Fecha e fecha de novo. Isso, aqui. Ó, tá vendo? É um Uhum. martelo. Mas aí você consegue ver a formação, como que tá formado. É um tempo gráfico muito grande, então, pro day trade, né? Isso aqui certamente vai ser, nos tempos gráficos menores, assim. Uhum. Aonde será alcançado essa expansão aqui, ó, tá vendo? Viu? Em Sim. 38. Uhum. A expansão, ela me dá final de onda, final de ciclo, ó. Uhum. Como é que eu consigo ver um final de onda de ciclo, né? Uhum. Isso eu tô falando do fundo, né? Sim. Coisa bem avançada. Eu vou apagar agora tudo, tá? E vou continuar discorrendo ali para você tentar entender o porquê que a gente conta assim. Porque daí é uma solução por princípio, não por regra. Uhum. Então, aí fora o pessoal chama isso aqui, ó, de fundo, né? A Uhum. gente chama tudo isso aqui de fundo. Uhum. E aí fora eles chamam isso aqui de topo. Uhum. Só isso aqui, ó, essa máxima aqui. O Sim. que a gente chama de topo aqui?
Os 4 candles aí. A gente vai chamar de topo isso. O topo não é o fechamento, como alguns acham que, né? Só o fechamento. É isso aqui, ó. É esse evento aqui, é o topo. Sacou? Sim. É o conjunto, né, que forma o topo. Exato. Uhum. Aí, o que que acontece? Só que eles só conseguem ver isso aqui como topo. Agora, nessa região, eles veem isso aqui como topo. Tá vendo aqui em cima? Uhum. E se cair, vê como topo. A gente, ó, aqui eu não tenho fundo ainda. Pavilou. Uhum. Tá pavilado. Isso aqui também é um topo para eles. Uhum. Só que o nome, se a gente vai chamar de topo ou de fundo, a gente vai chamar isso aqui, o importante é chamar isso aqui de resistência, uma resistência que tem aqui. Aí, nesse caso, está coincidente com essa figura de fundo aqui, CR mais candle gatilho. Mas não precisava estar coincidente. Esse caso você não vai ter dúvida, por causa da balança de garantias. Não vai ter dúvida se você chama isso aqui de resistência. Aí você vai ter dúvida de qual nome você vai dar para resistência. Uhum. O nome que você vai dar para resistência, tudo bem. Aí a gente pode ter dúvida. Eu posso falar que é o fundo, a gente pode ter uma dúvida de eu falar assim, o fundo CR, candle gatilho aqui. E CR, candle gatilho aqui também. Uhum. Essa dúvida aí você pode ter, mas a gente não vai debater se isso aqui é uma resistência, se isso aqui não é uma resistência. A gente já vai estar bem claro que para nós dois aqui será um ponto de resistência, aonde dentro do time frame menor vai ficar mais claro, porque no time frame maior a gente não vê com claridade o que está acontecendo. Aqui a gente está vendo aqui um pavio, Uhum. porque está no final do mês. Mas se Uhum. o candle fecha aqui para cima, a gente não consegue ver. Se ele vira um candle verde, Uhum. ele vai virar. Se ele vira um candle verde, ele vai virar Ótimo. isso aqui, ó. E o pavio vira, começa a ser onde está hoje o corpo. Onde hoje está demonstrando força vendedora, quando a gente olhar o histórico, vai mostrar força compradora, Uhum. né? Sim. Isso pode acontecer no final do mês, então a gente precisa de fazer o raio-x. A gente precisa de pegar e fazer esse raio-x ali e ver lá dentro do time frame menor. Então, dentro do time frame menor, quando os preços saírem daqui, uma distância de 300 pips, 280 pips, e chegarem nessa máxima, essa máxima aqui, ela vai ser uma resistência. Uhum. Eu vou ter que ver lá dentro quais são os suportes que serviriam de trampolim para eu conseguir vencer essa resistência, uma vez que essa resistência ela é importante. Aí qual é a importância dela? Ela é fundo dessa região aqui pavilada. Então já se Uhum. demonstrou como resistência uma vez. Uhum. O que fez esse fundo aqui também foi a retração de 62 desse movimento de baixa. Uhum. Né? Que está pavilado também, tá vendo? Sim. Então estamos em retração de 62 ali, desse Uhum. movimento de baixa. Ele daí é uma possibilidade de cabeça de pivô. Mas uma vez que eu contar como cabeça de pivô, necessariamente vai ser movimento. Cabeça de Sim. pivô é contagem de ondas. Uhum. Aí eu vou ter que mapear esse tipo de pivô. A gente chamava esses pivôs de pivôzinhos, Uhum. muito tempo atrás. Lá em 2007, 2008. Aí paramos de chamar de pivôzinhos e alguém teve a brilhante ideia de chamar de pivôzinho.
Porque estava se confundindo com um pivô pequenininho e um pivô grandão. Uhum. Pivô com pouca retração. Certo. O nome foi horrível a escolha. Mas acatei. Tá vendo? Ó, viu? Eu também não concordava com. Acatei e chamei de pivôzinho. Uhum. Aí olha só. Aqui, sendo cabeça de pivô, o CR, que vai ser esse, ele vai demandar o Kendall gatilho. Não tem corpo ou parte do corpo, que é um caso muito interessante, porque se tivesse corpo ou parte do corpo, também não teria essa dúvida. Mas não havendo corpo ou parte do corpo, sendo o movimento que eu estou chamando de dois candles, aqui então seria o meu fundo. Ó. Uhum. Então essa região aqui de fundo, aonde todo mundo está vendo como topo, se por acaso ele faz isso aqui, ó, a gente chama isso aqui ó, de fundo, mas, mas porque a gente quer antecipar o fundo mesmo, a formação do fundo. Não. Agora, é um tempo gráfico muito grande, então são muitos Uhum. pips que a gente está falando, muito tempo, e Sim, muito sim. tempo, daí, quanto mais a gente sobe o tempo gráfico, menos candles na possibilidade de formação no tempo. Então, esses padrões sem swing, sem rally, de um tempo gráfico maior, ele é mais fácil de ver porque tu tem um motivo, né? Uhum. Foram Ah, dois daí só meses. baixa o fractal e tira a dúvida, né? Mas esse exemplo é como se fosse um M1. É só para Você, tentar você achar tem a leitura, né? isso. Uhum. Você baixa o fractal e tira a dúvida. Uhum. Mas leva muito tempo assim também para tu poder muito tempo de formação para tu poder ver padronização de mercado. Uhum. Então assim, esse B de dois candles aqui seria caso o preço subisse, né? Aqui eu tenho um também que seria esse aqui, ó. Uhum. Né? Aí tem dois pontos importantes para a gente saber isso. No ao vivo, porque se eu estou no ao vivo aqui e eu estou alocando uma venda que seja aqui, ó, esse é um ponto importante aonde o preço vai sofrer influência Uhum. desse suporte. O que é sofrer influência? Ele vai parar de cair ou vai ter dificuldade para cair. Uhum. No candle em si é difícil, a não ser que a gente veja o ao vivo, ele formando, tenta, vai, tenta, né? Uhum. Então tá aqui. Mas depois que fechou, igual esse exemplo aqui, ó, a gente não sabe qual foi a dificuldade exata que ele teve. Sim. Aqui no ao vivo a gente está vendo que está tendo uma dificuldade aqui, né? Mas a gente não sabe se é da linha de tendência, se é a cabeça do pivô, se é o fundo, o outro fundo, né? Tá tendo dificuldade de fechar esse fundo faz tempo, se é a retração de 62. E na verdade o mercado ele cria uma narrativa e ele vai criando novos argumentos para tentar sustentar essa narrativa. É ao princípio de que uma resistência vai gerando novas resistências, Uhum. né? Começando por expansões, né? Aí tem as retrações. Se a gente entra no fractal, a gente vai ver aqui uma coisa interessante. Provavelmente isso aqui, correto? Sim. E nesse provavelmente isso aqui a gente chega num fractal de 1, 2, 3, 4, 5, 1, podendo chamar isso tudo de expansão. Dentro do fractal menor eu estou falando, né? Sim, sim. Uhum. Aí no fractal maior, a gente poxa, qual é a validade dessa expansão? É uma expansão de topo. Então, veja que essa região aqui, ó, os pavios formando, estão formando ondas, né? A gente não sabe como é que exatamente formou essa onda, Uhum. mas formou ondas aqui.
nessa expansão. Mas para eu chamar isso aqui de topo, eu teria que chamar isso aqui de movimento. Então seria um onda B. Mas só tem 2 candles no B, por isso chamou-se de B de 2 candles. E aí há uma coisa interessante. Estou aqui nessa região aqui, ó. Aloquei uma venda e fiquei mais de mês posicionado, né? O preço chegando aqui, eu sei que ele vai sofrer influência desse suporte. Quando o preço chegar aqui, a narrativa do mercado, ele está contando uma história. Quando ele chegar aqui para continuar contando a história, eu vou ver se essa história que está sendo contada dentro desse da narrativa, como se fosse um filme, uma série eterna, sabe? Se é coerente com o que foi dito lá em cima. Aí eu vou esperar o preço falar comigo. Só dele romper aqui para baixo, se eu tenho uma onda, o que acontece se eu conto um B de 2 candles? Eu tenho um nascimento dessa micro tendência, onde seria A, isso seria B. Uhum. Qual é a relevância disso, né? Não precisa fechar, só de romper. Em aberto aqui, esse candle em aberto. Uhum. Nasce a linha de tendência. Então já imediatamente criaria uma resistência nova para ajudar a empurrar os preços. Uhum. Então aqui seria ainda suporte com esse candle em aberto. E aí eu imediatamente crio uma nova influência de resistência. Aqui é mensal e é muitos pips, mas quando tu desce o tempo gráfico para M15, M1, M5, que seja, Uhum. já essa influência é tida como muito próxima dos preços, como de fato aqui também é. Só que a gente está acostumado a ver day trade, e a gente acha que a variação aqui de 300 pips é muito. Uhum. Mas a variação de 300 pips, no mundo real, seria isso aqui, ó. 1, 3, 3, 3, 1, 0. Peguei uma cotação qualquer lá. 1, 2, 3, 4, 5. O PIP é isso aqui. 300 pips vai ser aqui virar 0. Uhum. Então a cotação da Libra dólar ainda é 1,3. Só que 0. Para o cidadão normal não é nada, né? Sim. Não mudou nada. Se a gente pegar o real, o tanto que mudou essa semana, mudou muita coisa. Uhum. A gente saiu de 5 recentemente, agora está chegando em 5,50. Então, é 0,5. Agora, se vai ser 5,51 ou 5,50 ou 5,53, não muda muito para a tua vida. Sim. Os grandes negócios mudam até. Uhum. Então, aí é que grande negócio também é alavancado, né? Ou você aí é por isso que muda muito no day trade, porque a gente alavanca usando mais dinheiro, Sim. O volume é maior, né? Uhum. o volume é maior. Uhum. Mas isso só para a gente se conectar novamente no lance de que está próximo aqui. É Uhum. criada essa nova tendência. Tendo essa linha de tendência, se eu conto isso como tendência, eu vou ter necessariamente, né, uma expansão de tendência. Uhum. Chega aqui, junto com essa região, provavelmente por isso que deixou esse pavio aqui grande, né? Uhum. E depois os preços, 400 pips de pavio, tem em algum momento os preços num fractal menor se exauriram aqui e voltaram a cair, né? Uhum. A expansão do topo, da figura de topo, para tentar ver onde é que a onda chega. Porque eu não tenho uma expansão posterior aqui nessa onda C, correto? Eu não tenho que Sim. expandir aqui, eu não tenho nenhuma outra retração de 2 candles aqui, né? Se tivesse uma outra retração de 2 candles, ficava fácil, porque daí a gente ia, já que a gente contou isso aqui como A, B, se ele faz 2 candles aqui, ó, Uhum. se esse candle aqui faz
Se esse candle aqui, ele acaba aqui, tá? Uhum. Uhum. Aí a gente ia contar isso aqui como 2 candles também. Ia ser Sim. fácil de contar essa tendência aí. Uhum. Porque ele É um está usando o padrão, né? mesmo padrão de comunicação. Uhum. Vou chamar de mesmo dialeto, né? Uhum. Todos nós aqui no Brasil, o país fala português. Mas eu estive com meu tio, ele também trabalhou no Banco do Brasil, ele aposentou lá. Aí ele viajou bastante. Que ele foi pro Nordeste, hoje ele mora em Maceió, tem mais desde que eu me conheço por gente que eles moram lá, então tem beirando uns 40 anos aí que eles foram pro Nordeste e não voltaram mais. Uhum. Eles são do sul aqui, Araraquara, eu acho. Então tudo galego, nordestino. Uhum. E ele chama hoje de macaxeira, né? Eles têm costume lá de comer o aipim, igual aqui. Aqui é Uhum. aipim, lá é macaxeira. No oeste é mandioca. E no oeste é mandioca, exato. Esse é o melhor exemplo. Você tem que adaptar. Se tu chegar lá no oeste falando macaxeira, para qualquer pessoa, não vai entender Uhum. o que tu quer. Mas se a pessoa adaptar o discurso dela para o dialeto, consegue entender e decifrar o que está sendo Sim. dito. Uhum. É a mesma coisa aqui. Ó. Então aqui não haveria dúvidas caso tivesse esses três. Também não há dúvida, né? Essa Uhum. expansão aqui de ser feita. Só que é um B de 2 candles, tá vendo? Uhum. A gente usa aqui algumas coisas para garantias, como a retração do pivô, que é a mais simples de colocar. Uhum. Essa retração do pivô é a mais simples. Outra coisa que a gente poderia usar como garantia seriam outros suportes e resistências. A onda já fechou um fundo, um topo, Tô. aí o preço volta nessa resistência, volta aqui no fundo, ou não fecha o fundo, entendeu? Uhum. Uhum. Então, eu estou tendo motivos para não ter subido, e aí, lógico, a gente está tratando de time frame maior, Uhum. é mais fácil de confiar, Sim, sim. porque lá no M1, lá no M1 certamente vai ter ciclo, no H1 e no semanal provavelmente vai ter swing aqui, Uhum. né? Eu vou ter possibilidade aqui de 8 candles nessa alta, né? Sim. Então é muito difícil não ter Uhum. swing. A gente Uhum. consegue tirar essa dúvida. Mas quando está num tempo gráfico menor, não consegue, tem que tirar a dúvida no próprio tempo gráfico menor, como o M1, daí Sim. você entra nos fractais menores ali de expansões. Uhum. Provavelmente tu vai estar expandindo um, 2, 3, 4, 5 dentro de um intrabox, dentro de uma hora, aonde tudo isso aqui é um A. Só que daí para que serve essas expansões de 2 candles, retração de 2 candles, né? Expansões dialéticas, assim chamando. Uhum. Uhum. Ela me dá uma exaustão desse possível A. Uhum. Serve, por exemplo, para eu fazer uma paradinha. Às vezes, pô, tá me dando uma compra aqui, eu não tem por que eu comprar aqui. Uhum. Já que eu estou numa expansão de onda, eu paro um pouquinho, esperando. Por que que eu estou fazendo essa paradinha? Porque eu estou num final de ciclo fractal, que seja, eu estou esperando o preço me dar um preço melhor de compra aqui. Uma hora Sim. depois, sei lá, sacou? Numa figura, num fundo fechado que seja. E aqui a diferença entre um e outro seriam míseros 15 pips. A gente não está falando de 300, né? 300, a gente está falando de 10 pips, mas 10 pips a mais a $20 o pip já é significativo, né? Já são Sim. Uhum. $200, então uma paradinha ali já te faz fazer R$ 1.000 a mais com pouco esforço. Uhum. Perfeito. O Davi lá, meu amigo, ele compra e vende carro, e aí ele tem um carro para buscar, que está até vendido, só que o lucro são 3 repassadores. Aí o lucro miou, ele estava tentando me explicar por que ele ia ser 8 mil de lucro, daí caiu para 3 mil porque mudou o modelo do carro e não sei o que, e eram três repassadores, isso aqui é dividido por três, aí ia ficar no fundo, R$ 1.000 para cada um, e ele falou, cara, não vou buscar não, é muito trabalho. Eu Uhum. sair daqui, andar 100 quilômetros para ir, 100 quilômetros para voltar, gasolina e tal, não sei o que, R$ 1.000. Agora imagina tu só esperar para tu ganhar R$ 1.000 a mais, entendeu? Sim, sim. Tá. Só que daí esperar com conhecimento, você espera. Uhum.
ter comprado aqui sem a paradinha não necessariamente é errado, mas com mais conhecimento você consegue não comprar aqui e comprar aqui, ó. Uhum. E que conhecimento vai ter que ser esse? Qual é o nível desse conhecimento que vai te dar lá na frente, no mesmo trade, R$ 1.000 a mais, Uhum. né? R$ 500 a mais, 2.000, dependendo do valor que vai aumentando, vai ficando mais alto. Sim. O conhecimento que vai te dar é esse aqui, ó, desses fractais. E muitas vezes você vai ter que ler as ondinhas com retrações de 2 candles. Uhum. Só que no M1, como a gente não tem uma como descer o tempo gráfico dele para ver como foi essa retração de 2 candles aqui exatamente, Uhum. e pode ser ruído, né? Porque quanto mais o ruído, ele se instaura mais no tempo gráfico menor. Uhum. E aí, o que que eu faço? O que que eu posso fazer? Talvez eu não consiga alocar uma compra aqui, ó, porque é um pivôzinho Sim. lá no M1, porque fica Uhum. muito arriscado. Uhum. Mas eu já tenho essa informação, duas informações, quando eu estou nessa, uma é quando eu estou nessa região X, ou Uhum. nessa aqui, que é a mesma região, que é fazer a expansão de um possível fractal aqui. Uhum. E outra é a informação de quando eu estou na região aqui, ó, nessa segunda, no X1 aqui. Sim. Ou aqui, no X1, ou aqui que seja, aqui embaixo, Uhum. aqui, ó, que eu vou ter essa expansão. Aí aqui eu tenho uma outra informação, qual é? Que é dessa expansão aqui de exaustão, uma de ignição aqui, uma de possível ignição, uma de possível exaustão, Uhum. vindo pelas Perfeito. ondas, né? E aí no Uhum. M1 ali eu consigo, aí no M1 eu vou ter outra coisa que também eu vou dar tempo para ele falar. Imagina que o cara vai pedir num restaurante, eu quero aipim. Aí depois, ô, cadê minha macaxeira? Depois, pô, não trouxe minha mandioca ainda? Pode, ele mudou o padrão de comunicação dele, alguma coisa Uhum. ele quer comunicar. Por que que ele Sim. mudou o padrão? Às vezes ele quer fazer uma piada, né? Às vezes ele quer mostrar que ele é culto, Uhum. ou não tá conseguindo se comunicar com o cara não entendeu, eu quero aipim. O que que é aipim? Macaxeira. Aí ele fala de novo, entendeu? Então esses são Uhum. os fractais. Uhum. Ou às vezes ele só fala aipim mesmo. E toda vez que ele falar aipim, é aipim. Ou quer ver, isso acontece muito com um adolescente. Cada geração tem seu dialeto, né? Que a gente, Sim. na geração anterior, tem dificuldade. Eles fazem isso até para não serem, para se destacar. Uhum. Então, tem que, pô, tu mapeou a forma que a pessoa está falando, e aí tu consegue decodificar aquela informação Pegar o padrão, né? e Uhum. no caso do mercado financeiro, transformar aquela informação em dinheiro. Uhum. Perfeito. Então, voltando aqui para os outros exemplos, isso na teoria, né, o do porquê. Aqui nós teríamos, tem alguns casos, aí a gente decodifica esses casos assim de 2 candles, né, em alguns também não são infinitos, né, isso é interessante. Assim como os pivôs, né, eles estão todos decodificados nas suas possibilidades, aí a gente entra nessa possibilidade de decodificação dos casos. Uhum. E aí pode nomear os casos, e por isso que eu brinquei. Esse aqui é o caso lá que o Rafael não veria. Por mais brincadeira que seja, ó, qual seria exatamente o caso que o Rafael não veria? O B com 2 candles, que é o caso do Getúlio lá. Então a gente já coloca ali B, 2C, caso B com 2 candles, né? Uhum. É para ficar mais bonito, um B2C. Uhum. Beleza. Pode ser o caso A2C, ó. Seria esse aqui possível, tá vendo? Uhum. Pode ser o caso C2 candles. Uhum. Acabou, né? Porque a gente tá com essa informação de início de tendência ali. Tudo está envolvendo o mesmo cabeça do pivô. Agora, uma vez que pegou a cabeça do pivô, para tu ver um 4, 2C,
tu já tem informação de como é que foi o A, o B e o C. Uhum. Fica mais fácil de ver o Tem a 4. referência, né? Uhum. Porque quando eu estou no B, eu não tenho 4. Mas quando eu estou Sim. no 4, eu tenho o B. Uhum. Eu tenho a referência. Uhum. Então, são esses casos assim, né? Retrações de 2 candles. Então, o B seria retração e o A seria expansão. A A minha... retração do B, o B aqui, ó, seriam retrações, né? Uhum. Retrações. E aqui seriam expansões. Uhum. O caso do B com o do 4 com 2C, eu tenho a referência do B. Uhum. E eu tenho a referência da cabeça de pivô também. Porque se é assim, um A, um B com 3 candles, aí vem e faz um 4 com de 2 candles, só que tem, por exemplo, resistências ali que tem motivo pelo Sim, qual ele não conseguiu subir 3 candles e desceu. perfeito. E aí esse motivo faz sentido e eu vou contar com onda. Ele até tentou se comunicar, mas ele foi cortado. Uhum. Então isso é, né? Beleza, mas aí eu tenho que entender que isso tudo aqui pode estar dentro de um fractal maior. E provavelmente, quando é desses casos, estará dentro de um fractal maior, que vai ser swingar com o movimento que está sendo formado ainda, num tempo gráfico maior, entendeu? Uhum. Só que dentro desse tempo gráfico maior, teve esse fractalzinho. Né? É que é difícil da gente ver isso, mas é só pensar que num candle desse de mês são 4 candles semanais, né? Então Sim. aqui no movimento aqui de 2 30 candles diários, né? Então, uhum. são 8 candles aqui. Então 8 Uhum. candles tem muita informação que pode ser feita, né? Sim, sim. E Ah, aí o C com 2 candles ele é o mais fácil porque ele retoma a tendência. Por que o C sim. com 2 candles ele é o mais fácil? Ele tem que ser o mais fácil. O C com 2 candles ele é o mais fácil porque para se ter tendência não precisa de ter swing. Uhum. Porque o conceito de tendência vem lá de Elliott, não é nosso. Uhum. A gente aprimorou que seria tendência e contagem de ondas, né? Vem, vem da análise clássica. Sim. Ó. Então a linha, uma tendência topos e fundos descendentes, como eles chamam ali, máximas e mínimas descendentes. Então aqui havendo só um pavio, já é um conceito de tendência. Aí a galera fica se debatendo se vai ter tendência com pavio ou se vai ter tendência com fechamento, ou se vai, porque que é o caso de usar linha ou não, porque linha usa, basicamente é isso. Você vê a tendência no gráfico linha ou vê no candle? O que eles estão debatendo? Se a tendência se a tendência é vista com pavio ou se é só fechamento, Só porque fechamento. Uhum. o gráfico linha só mostra fechamento. Sim. Basicamente é isso, entendeu? Então a gente tem que entender o princípio da onde que veio essa a raiz da tomada de decisão Uhum. para o cara entender, não, eu vou usar a linha, ou vou usar candle. Mas o que que Uhum. em algum momento alguém foi lá e falou, eu vou criar um gráfico que só tem fechamento, porque eu só uso fechamento e vai Saco cheio. simplificar. Hã? Tô de saco cheio, vou resolver essa Isso, parada. isso, vou simplificar a parada, né? Então, vou Uhum. criar um gráfico aí, Kendo é legal, esses japoneses são legal, não, mas o negócio mesmo é só fechamento, porque o que importa na teoria desse cara aí é se o negócio houve um negócio concreto, Uhum. é se teve mesmo a conclusão do ato. A Uhum. tentativa eu não quero saber, né? Então, ele só quer saber da conclusão. Aí o outro fala assim: não, a tentativa é muito importante. Imagina no direito, tentativa de roubo, tentativa de estupro, tudo isso é importante saber. Uhum. Uhum. Ou tentativa de negociação. Ah, já tentei negociar com aquele cara, é muito difícil negociar com aquele cara, não dá não. Uhum. Ou até a teoria dos leads, né? Tá indo muita gente na tua loja lá de carro, mas ninguém compra. Uhum. Pô, tu não tá com problema de publicidade, as pessoas estão indo, talvez o público, né? Mas aí tá indo pessoas com dinheiro Uhum. e elas estão comprando em outra loja. Pô, o que está acontecendo? Tá fácil de você fazer dinheiro porque tu já tá levando as pessoas para lá, Uhum. né? Então as pessoas já estão tendo.
Ajustar o fechamento, né? Uhum. Isso, ó, quer ver um exemplo bem claro? Meu irmão abriu um barzinho ali onde a gente treina jiu-jitsu, garagem bar. Os barzinhos do lado, o Seu Porco, ele é lotado. Uhum. Domingo ele é lotado. O bar ali que tá sendo administrado ali, ele ainda não, ele não pegou preço ainda, mas está começando a ter mais gente. Ontem tava, tu não foi ontem? Ontem tava cheio até, Uhum. sabe? Tá começando aí mais gente. E, só que é um outro público, né? Uhum. Só que os bares do lado, eles não têm estacionamento e eles estacionam no garage bar. Então tu já tem naturalmente um lead muito bom. Uhum. Tipo, o cliente do meu concorrente, direto, talvez não direto, porque seja outra proposta, mas o cliente de alguém que saiu para ir para um barzinho, ele Uhum. estacionou no meu bar. Uhum. Cara, tá muito mais fácil, ele já tá indo lá. Ele tá indo 2 vezes no meu bar. Sim. Ele tá indo estacionar e tá indo embora, né? Uhum. Estacionar e... Então, cara, fica mais fácil de eu ajustar aquele, para que ele fique ali. Então, é uma informação importante, tá vendo? Não tá tendo fechamento. Uhum. Mas, poxa, será o que que eu não faço? O que que eu preciso fazer? Talvez melhorar o ambiente, talvez melhorar a música, aí colocar Uhum. uma música boa, aí talvez melhorar a, a sei lá, Cardápio. colocar uns figurantes lá, umas mulheres bonitas sentadas lá, não sei, sabe? Uhum. Porque Uhum. geralmente gente assim que vai, quer ir em lugar que vai. Tem gente que quer ir em lugar que só vai gente bonita, né? Uhum. A pessoa é feia, mas ela quer ir em lugar que só vai, só vai gente bonita. Não pode ir, né? Estraga o local, né? É, enfim. Mas tá vendo? É a mesma coisa. Então alguém um dia virou e falou assim: ó, não vai ter esse negócio de fechamento. Então, de pavio vai ser só fechamento. Então a tendência no gráfico linha ela vai ser por fechamento. Então, agora, como é que a gente vê? A gente vê tudo. Eu sou da teoria que é melhor a gente analisar o raio-x de tudo. Houve uma tendência, mas pode ser uma tendência fractal. Agora, aqui nesse exemplo aqui, eu tenho uma tendência. Uhum. Só que se eu tenho uma tendência, isso aqui é um pavio, esse ponto aqui ainda está sendo essa região aqui, né, que Forte ainda. resistência é região, né, que é Uhum. uma coisa também que tem uma dificuldade, ou tinha uma dificuldade um tempo atrás de ver linha, né, Sim. mas é uma região. Essa região aqui ainda está sendo suporte. Uhum. Agora, a partir do momento que fechou, isso é usado no marketing digital, cara. Exatamente esse conceito. Assim, ó, tu tem um produto, aí você lança esse produto lá na fórmula de lançamento ou qualquer outra fórmula que seja mais atualizada aí de lançamento, mas não vai mudar muita coisa não. São os gatilhos mentais e tal. Tu faz o teu produto, pá, tu lança ele, tu aquece a venda, tem todas as fases, né? Topo de funil, início de funil, aí houve venda. Aí um dos autoridades aí, que é o Érico Rocha, o que que ele ensina? E os outros também. Você fala assim, ó, cara, se tu teve uma venda, já é suficiente. De uma venda não foi tua mãe que comprou, né? Uhum. Alguém desconhecido ele foi lá e comprou o teu produto. Isso chama validação do produto. É lógico que é uma validação baixa, Uhum. mas quanto mais venda tiver, melhor. Mas uma venda já valida o teu produto. Teu produto ele dá para vender. Porque se uma pessoa comprou, qual é a lógica? Nós somos muito iguais em Uhum. termos de consumo e decisão financeira, né? Uhum. Então, se uma pessoa comprou o meu produto, mais pessoas vão comprar o meu produto Sim. com aquela mesmo padrão dela, sacou? Uhum. Eu só Uhum. preciso me conectar a ela. Então o produto está validado. Agora, se ninguém comprou ainda, calma, vamos validar o produto. Validou o produto, meu amigo, está validado, agora só investe nesse produto, sacou? Uhum. Coloca Uhum. dinheiro em tráfego pago, e tal. Então, por exemplo, a minha escola aqui, ela está validada. O produto está validado, eu precisaria só comunicar melhor e colocar dinheiro em tráfego e algumas outras, e subir, né, para outra fase, que demandaria daí bastante conhecimento e tempo, também e dinheiro. Mas, mas é isso, fechou, validou a tendência, seria isso, entendeu? Uhum. Se é que eu posso usar aí. Aí já se comportaria, você já vai estar esperando naturalmente que aqui se comporte como Resistência. resistência. Aí vem o preço e volta. Depois de ter fechado, ele volta. Ó. Uhum. E aí volta. Aí tu, cara, mas espera aí. Houve um rompimento da linha de tendência. Isso aqui era para se comportar como resistência, ó, né?
Uhum. E isso aqui era para se comportar como resistência. Aí não se comporta como resistência e também não se comporta como suporte depois, ó, tá vendo? Uhum. O mercado mente, mas ele não mente sempre, senão não dá. Se ele mentisse sempre, seria um eterno congestionamento. Não evolui, sabe? Sim. Então, uma hora ele vai pro lado que ele quer ir, porque ele já enganou pessoas o suficiente, vai, sacou? Uhum. Então, quando os preços voltam para além dessa linha aqui, a gente chama isso aqui de quê? Semi-short, né? Ou Sim. evolução. Aqui no caso, perdeu o B, né? Perdeu o Uhum. B fica mais fácil, a gente evolui para um 3, 5. Sim. Mas o próprio conceito do semi-short, deixa eu aumentar aqui, o próprio conceito do semi-short seria assim, ó. Eu não perdi o B Uhum. e eu caí. Mas ó, o C é pequeno. Uhum. Então, cara, não era para se comportar assim. Essa cabeça de pivô, que é um ponto importante da tendência, não está se comportando da forma como deveria se comportar. Uhum. Vamos ajustar para cá. A cabeça de pivô vai ser aqui, ó. Aí o que que provavelmente acontece depois? Ó, isso aqui, ó, tá vendo? Sim. Aonde isso tudo aqui é o C, ó. Legal. Tá vendo? Uhum. Legal o princípio. Uhum. Então, é daí que surge a parte técnica. Então, é lógico que não dá para o iniciante entender isso tudo de cara, até porque a própria forma de linguagem que eu estou tendo contigo é o gráfico. Uhum. E se o iniciante não entende o gráfico, eu falo, e ele não vai entender o que eu tô, ele não consegue decodificar. Ele Sim. ainda não sabe o que que é uma onda C, um semi-short, uma cabeça de pivô, ele não sabe o que que é um pavio, não sabe, imagina, não tem condição, ele acha que... Então, precisa separar, ensinar de uma forma que ele consiga ter uma linha de raciocínio, que é o swing, o rally, com taquenda, o pá, que tá Uhum. certo, o swing e rally, mas dentro do swing e rally, como é formado o swing e rally, ele não vai conseguir, Uhum. né, Sim, sim. fazer essas adaptações. E aí são criadas teses, porque vai que você errou. Sim. E É, aí, isso aí faz toda a diferença. Você fazer teses e ir lendo o que o mercado tá isso, te mostrando, né? Uhum. eu não vou lembrar de um caso que teve mais do que 3 teses, geralmente vão ser 2 teses Sim. de contagem de ondas. Uhum. Igual foi feito ali nessa série que eu fiz com o Getúlio, que ficou muito boa. Minha opinião, ela ficou boa, ficou Uhum. entre Sim, a sim. Concordo. semana ali, e, Uhum. e temos ali explanado 2 teses nessa aula do Getúlio. Uhum. A tese 1, de que isso aqui, que é o mensal, a tese 1 seria no É o euro, né? É o euro. é o euro, tá, é o euro. A tese 1 aqui do euro, que seria isso aqui como a onda A. Opa, aqui tem uma LT, né? Um A, um B, um C, um 4, um 5. Isso é uma tese, um ou Uhum. dois. Aonde aqui seria uma quinta de quinta seria aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então, uma nova mínima desses preços não mudaria essa quinta onda. Uhum. Essa quinta onda aqui, ela continuaria aqui, né? Sim. Isso seria uma tese. Outra tese seria que A, B, C, 4, 5. Seria um A, um B, isso tudo um C, um Uhum. 4 e um 5. Aí Isso. dentro desse C, a gente está usando esse fractal aqui, né? Uhum. Para mapear isso como onda C. Também é uma tese, e aqui seria a quinta. Uhum. E as duas dão, resumindo, né, onde eu quero chegar. Não tem como, eu não preciso prever exatamente qual eu tô, mas se nas possibilidades
elas estiverem alinhadas para a movimentação que eu estou tomando posição, é mais seguro. Não quer dizer que eu também esteja 100% certo, porque eu posso estar errado e tomar um stop, né, na leitura. Aí eu vou ter que me adaptar. Só que o mercado vai te mostrar que você está errado. E ele vai Sim. começar lá no tempo gráfico menor. Uhum. Ele vai abortando essas teses, que seria abortar o pivô, né? Uhum. Uhum. Ó, uma possibilidade de pivô de alto. Abortou o pivô, que é onde se tu comprou aqui e ele fez isso aqui, ó, né? Uhum. Dependendo onde é que você tá, meu amigo, cara, acabou aqui, mudou todo o teu contexto. Sim. Comprador não tem motivo nenhum tu segurar isso aí mais, não. Tu tem que se Uhum. desfazer disso aí. Sim. Então, e aqui no ao vivo, onde foi que gerou a sua dúvida, usando isso que a gente viu, então a onda C, né, é o C de 2 candles, Uhum. ele basta um pavio, Uhum. basta um pavio. Sim. É o único, é um bem fácil, mas por que basta um pavio, né? Pode ser assim, ó, basta um pavio, a gente conta Uhum. como linha de tendência. E não quer dizer, às vezes essa linha de tendência aqui está sendo contada justamente para no futuro a gente comprar aqui com ela, entendeu? Uhum. Sim. É que vai tendência de baixo, entendeu? Uhum. Olha só, o que libera essa compra futura? Essa própria linha de tendência que foi liberada com o C de 2 candles. Uhum. E aí um pavio ali é importante, é legal, um candle de CRTF, de CRMHA, tá vendo? É interessante. Uhum. É uma compra. Sim. Não pegou, tentou pegar a tendência, não pegou. Uhum. Pô, e aí onde que tá daí? Tu vê onde é que tá isso, esse fractal. Então C basta justamente por causa dessa conexão com a nova linha de tendência. O B, ele não tem essa nascimento de uma tendência, porque aquilo que é uma onda B, cadê o B? Qual é o problema de tu contar o B com 2 candles, né? Já. Primeiro que na sua formação, né? Na sua formação você já não tem um padrão 1, 2, 3. Então pode ser que você tome um risco maior. Contar um B com 2 candles, o problema do B com 2 candles é você pegar um fractal e vir um novo B, né? Você Sim. contou aqui que ele estava, aí aumenta a cabeça do pivô. Mas para isso a gente também tem o semi-short, só que assim, ó, tu vai gastar o crédito do semi-short, porque se aqui só tem 2 candles e ele cai, isso não precisa ser um semi-short, se o swing é assim aqui, né? De Uhum. swing. Uhum. Assim, ó, vamos lá. Aí, eu, esse B tem 2 candles, né? Uhum. Aí, entra na aula do Getúlio lá. Esse B tem 2 candles, mas a minha LT aqui, minha falha é aqui. Sim. Então, provavelmente, isso aqui é um pivô 3-1. Uhum. Sim. Um pivô 3-1, onde essa expansão alcançou 56, mostrou a exaustão dessa onda, correto? Sim. Uhum. E aí aqui não vai ter dúvida, vai ter 3 Uhum. candles e aqui 3 candles para baixo. Beleza. Então, linha de tendência, expansão de tendência, falha de tendência, a expansão está aqui, né? Uhum. Agora, se a linha de tendência ela não tiver ali, se por exemplo a linha de tendência for aqui, ó, tá Uhum. vendo? Ela é um motivador já para o B ter 2 candles, tá vendo? Sim, sim. E a falha aqui, ó, e Uhum. um topo aqui. Ah, resistências, né? Uhum. Aí eu contar isso aqui como A é um erro. Sim. O A é aqui. E a expansão desse A me joga para uma exaustão e não Uhum. para uma ignição, porque se eu contar isso aqui como A, o X como A, me joga para uma ignição. E aí eu posso estar esperando uma onda 4 e uma quinta. Aqui não, aqui eu posso esperar já né? Ainda Uhum. mais se estiver numa retração, numa zona de simetria, retração dessa onda A maior. Perfeito. Então, Nossa, a questão aí da plasticidade, porque no início a gente busca plasticidade. Ah, vou esperar uma retração no 62, só que agora,
né? A gente vai caminhando e vai evoluindo, a gente vê, opa, retraiu pouco, mas há motivos porque o movimento retraiu pouco? Ah, sim, há motivos. Daí você já começa a ter mais segurança e vai lendo o gráfico de uma forma diferente, né? Então, isso que é legal, né? Exatamente, tu adapta. Isso. Vai evoluindo sem perder a qualidade, a essência, né? Os princípios. Exato, você tem que ter motivador para essa Isso, negociação, para ter isso pouca faz toda a retração. diferença na leitura. Uhum. E Por isso que eu quais... estou pedindo ali a questão daquele movimento ali, tem um exemplo ali para trazer para a aula, porque dependendo da leitura vai influenciar outras ferramentas também. Vai influenciar a posição do topo, vai influenciar a posição do ACR, vai influenciar a posição do triplo X, entendeu? Daí, essa foi a minha dúvida gerada. Daí, como é que eu faço a leitura, né? Porque daí influencia as demais, influenciando muitas, né? 3 ferramentas, por exemplo, já começa a complicar, assim, né? Por isso que eu trouxe para a aula para esclarecer, né? Mas não é fácil, né? São teses e tal. Você vai ter que ir lendo, né? Baixando fractal, tal, tal, tal. Mas é só essa questão É, da influência nas outras ferramentas, entendeu? não, com Fazer a certeza. leitura correta. E é importante, quanto mais preciso, mais souber onde você está, melhor. Hum, Só que a gente tem que trabalhar com a possibilidade, com o entendimento que somos especuladores e tomamos risco. Sim. E para isso que é interessante ter uma gama de ferramentas grande, porque às vezes uma ferramenta não está te servindo para aquele momento, tu descarta ela. Uhum. Ou tu usa ela em duas teses, que eu vou mostrar já já. Mas eu entendi, eu também tenho essa mesma questão que você. Eu vou te mostrar como é que eu soluciono essa questão, tá? Perfeito. Eu me vejo como um marceneiro e eu tenho uma caixa de ferramenta grande. Uhum. Só que tem umas ferramentas que em alguns contextos não dá para usar, Perfeito. né? De restauração, qual ferramenta que tu vai usar? Vamos supor que tu fosse contratado para restaurar uma obra de arte caríssima. Uhum. Você tem uma caixa de ferramentas, você tem destreza, você tem uma caixa de ferramenta grande. Aí você tem uma ferramenta que você sempre usa no dia a dia. Só que de vez em quando ela falha, estraga o móvel, só que é móvel barato, você vale a pena, tal, pá. Você vai lá e troca aquela parte, não é uma obra de arte, né, absurda, que tem que restaurar a madeira original, tem que ser aquela, né? Uhum. Não Aí vou usar você o machado numa obra de arte, né? Isso, mas às vezes às vezes até dava para usar uma ferramenta de restauração lá, só que tu em algum momento ficou com dúvida, Uhum. bateu a dúvida ali, poxa, será que se eu usar isso aqui vai estragar a parada? Uhum. Tu bateu a dúvida ali da ferramenta, entendeu? Eu não uso. E essa dúvida, ela provavelmente está no operador da ferramenta, porque um outro operador da ferramenta que fosse melhor, ele ia falar, mas rapá, pode usar, não vai dar nada não. Ou então fala assim, rapá, não use não. Ou ele vai saber, né? O cara mais matuto, Aham. ele sabe ali. Uhum. Então, mas você, na sua situação, assim, qual seria o inteligente fazer? Não usar. Uhum. Porque se usar e der merda, pô, é uma obra de arte, né? Sim. O risco é muito grande. Então, qual é o risco que você está tendo em usar essa ferramenta com dúvida? Porque a dúvida, ela não é que a gente tem certeza, a gente nunca vai ter certeza, mas é uma porcentagem aceitável de dúvida, entendeu? Porque quando o cara fala que tem certeza também, aí a certeza mata ele também, porque Uhum. ele entra no viés da confirmação. Sim. Então, tu não pode nem operar com um nível de dúvida muito grande e nem com um nível de certeza muito grande. Uhum. Porque se tu estiver operando no nível de certeza muito grande, pode ser que você esteja sendo influenciado por toxinas de sabotadores, né? Uhum. Uhum. De influência ali da droga, da- É do do, viés, né? Eu já passei por isso. do Tu fica viés da confirmação. posicionado, o gráfico te mostra o contrário, você parece que fica cego e fica preso, né, à tua posição. E por que Loucura. que a gente. E se tu for pensar sobre isso, por que que você fica preso? Porque você tinha certeza demais. Isso. Então a certeza demais é a conclusão que eu cheguei, né? Você não quer estar Compartilhando errado, né? contigo ali. Isso, aí a certeza demais ela te deixa vaidoso.
Ela te deixa no viés da confirmação, porque você vira num. Tu entra num argumento tautológico, que seria você tem um argumento e agora tu tem que sustentar aquele argumento a todo custo. Por quê? Você acha que aquele argumento é o certo, Sim, sim. Bem isso. né? Uhum. E aí todas as outras teorias são feitas com base naquele argumento. Uhum. Mas e se aquele argumento for errado? Uhum. Mudaria tudo. Ó, por incrível que pareça, eu não sou terraplanista. Eu acredito no mundo rodando aí do jeito que é. Mas posso estar errado. Mas imagina que a Terra seja plana mesmo, como a galera fala. Todos os outros argumentos de fases da Lua, de Sol, de tudo, de satélites, de não sei, tudo muda. Uhum. Porque a base do argumento estava errado, né? Sim. E toda a ciência vai sendo feita num argumento errado, a ciência então não é uma ciência muito boa. Uhum. Tá vendo? E fica. Então, a gente tem que ver se essa tua certeza não está te desconectando da realidade, que é aquele lance assim, ó. O que eu Perfeito. estou vendo é o que eu quero ver ou o que o gráfico está me mostrando? Uhum. Uhum. É É bem isso. isso. Isso é um Uhum. ponto ali. Então, a gente não pode querer operar com certeza. E Uhum. isso é um problema, porque o iniciante ele quer a certeza, cara. Sim. Ele quer e o Quer iniciante estar certo, né? Uhum. ele quer a certeza e ele quer que você dê essa certeza para ele porque ele não quer o risco. Porque Aham. se der errado, ele quer falar, pô, mas você me indicou. Garantiu. A gente vê isso muito na rede social. Os Aham. influenciadores ele falam e tal, ah, tal ação, aí o cara vai lá, toma um risco, toma, se ele ganha dinheiro com aquela ação que ele comprou, ele não vai falar que ele pegou lá no outro influenciador Uhum. a call de compra. Ele vai falar no barzinho que ele comprou, que não sei o que, vai pegar todo o mérito para ele, né? Uhum. Ele não vai só pegar o dinheiro, ele vai querer esbanjar. E ele Sim. geralmente vai falar que ganhou mais dinheiro do que ganhou de fato, né? Ele comprou pouco, ele vai falar que ganhou muito dinheiro e Sim, tal, não sim. sei o quê, Uhum. porque ele quer ser o cara, o genial. Uhum. Se ele perder, ele vai querer responsabilizar o cara, tá vendo? É. Achar um Ah, terceiro, você né? me Uhum. disse, o terceiro que indicou Uhum. lá a ação, tá Uhum. vendo? Você me disse e tal, que não sei o quê. Então é isso que o iniciante quer. Então nós não podemos ser esse cara iniciante, esse cara chupito. Nós temos que assumir a responsabilidade e fugir tanto da certeza. Por exemplo, um golpe bem feito é um golpe que te dá certeza de que vai dar lucro, né? Uhum. O cara não cai num golpe assim, ó, talvez, né, talvez tu perca tudo aí. Ele vai falar, é certeza, pode entrar que vai dobrar tua conta, não sei o que, Uhum. tá, pá, 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 Uhum. pá. Então, cara, cuidado com a certeza. Sim, sim. E cuidado com a sua certeza. Então, observar. Eu tenho que estar me reconectando com a realidade. E o mercado ele vai te dando essa narrativa, porque ele continua falando. Não para, né? Ó, qual é o problema do falador? O falador ele revela muita coisa Uhum. que às vezes não deveria revelar, né? Sim. E o cara calado é difícil. Por que o cara calado se passa por sábio? Porque ele não Não se revela expõe. padrão. Uhum. Ele não expõe, assim, ó, tipo, pô, mais difícil tu mapear. Uhum. Dá para mapear também, mas é mais difícil tu mapear. Agora, o Uhum. mercado, ele é o falador. Então, ele tá toda hora ele tá falando, cara. Uhum. E ele tá formando constantemente uma narrativa. Tudo Bom, está né? sendo falado no mercado, Uhum. tudo está sendo exposto, só precisamos ler. Uhum. Então, quais são as motivações que tu tem para essa tendência, né? E se uma ferramenta tu tiver muito na dúvida, tu até deixa ela lá, mas tu tira a influência dela na tua tomada de decisão, entendeu? Boa, boa. E você Perfeito. e você lida daí com a possibilidade de, e se for aqui? Uhum. E se o triplo X for aqui eu tiver vendido? Uhum. O que que eu espero? No caso aqui, se a gente colocar o clássico, seria, ó, CR, ex-CR, ex-CR seria aqui, né? Isso. Então, ele já se mostrou aqui que aqui era um suporte. Uhum. Então, pô, ele já mostrou que ali, naquele momento gráfico, mas o triplo X ele é temporal, né? Uhum. Ele não é preço, né? Sim. Cara, é preço temporal, porque precisa de swing e tal, de CR, exato, mas Uhum.
Mas e se aqui eu tiver um triplo X contando com isso aqui, ó? Se eu contar isso como movimento, eu vou ter que contar isso como swing, ó. Isso. Ele fica na máxima ali do. Uhum. 1. Aí se eu conto como movimento, isso aqui é CR. 2, Isso. Isso. 3, vira aqui. Uhum. Aí olha como é que eu soluciono isso, Rafael. Eu deixo os dois. Uhum. Só que marcar os dois na marcação daquela forma de marcar tudo era demais. Então eu deixo os dois. Só que eu não preciso chamar desse nome. Eu chamo como suporte e resistência. Então, esse caso específico aí, eu não tenho dúvida alguma que onde está escrito R é resistência, seja o nome que for, sacou? Uhum. Uhum. E onde está escrito S é suporte, seja o nome que for. O ACR também, eu tô Isso, observando ele, né? tu entendeu isso aí nesse caso? Aí Perfeito. Não, vai ter caso, solucionou. Uhum. isso, por isso. E não importa o nome que vai ser o suporte ou resistência, estou chamando de suporte e resistência. Agora, vai ter caso em que vai me dar dúvida. Nesse caso, não me dá dúvida operacional, entendeu? Uhum. Tipo assim, ó. Agora, no caso que vai me dar dúvida, daí a importância de você ou ter dinheiro suficiente para você poder operar pouco, porque daí você fala assim, cara, vou esperar. Só Uhum. que aqui é mensal. A boa notícia é que tu não precisa desse suporte de resistência para operar no day trade, né? Sim, tá Porque longe, né? é um range aí de 500 pips, então Uhum. eles não estão influenciando em nada agora, mas quando, em algum momento ele vai chegar, Uhum. ou aqui, Uhum. sacou? E aí quando ele chegar aqui eu já vou esperar, eu não vou esperar que o mercado vai fazer isso aqui, ó, Uhum. ó só se acontecer alguma coisa muito séria. Uhum. Antes a gente falava só se a rainha morrer, mas é engraçado porque eles tinham um protocolo tão grande para uma transição tão rápida caso o monarca morra, né? Para justamente manter a estabilidade, porque não é de interesse de ninguém esse caos de tipo derreter o preço, entendeu? Com 140 anos já tava esperado, né? É precificado, o pessoal Já falava tava, que estava precificado. não morria nunca, Mas né? por exemplo, se o rei da Inglaterra, é que a galera fala que rei da Inglaterra não serve para nada, serve para caramba. O cara que acha aí, que acha que não serve para nada, não entendeu como o mundo gira. Uhum. O poder do mundo, né? Ele não tá nas urnas, né? Necessariamente. É isso que o povo não entende. Sim. É uma perpetuação de poder. E o cara que quer a perpetuação do poder. Por que que o comunismo ele trabalha tanto com a destruição da sociedade em suas raízes tradicionais? No sentido da religião, da família, dessas coisas do dia a dia. Por que quer isso? Porque quanto é a teoria da Terra arrasada. Quanto pior para o sistema colapsar, ele tem que estar ruim, senão quem está dominando o sistema não vai sair de lá, porque o sistema está bom. Uhum. Então tem que criar um colapso no sistema. Então, eu não estou defendendo capitalismo ou comunismo, estou analisando como é. Uhum. Então, o cara que, para manter o sistema, o cara que manda no sistema, né, o smart money que seja, porque o dinheiro é o maior poder que tem no mundo e se quiçá ainda seja o único poder real que existe, Uhum. né, que sustenta todos os outros poderes. Sim. As guerras são todas econômicas. Uhum. E imagina que o cara que está no poder, ele não vai querer desestabilizar assim a economia ao ponto das maiores moedas. Uma coisa é a criptomoeda fazer isso, né? Uhum. Que não existe, que às vezes tem gente querendo desestabilizar ela. Agora, eu acho muito difícil isso acontecer. Então, o que que eu vou esperar? Eu vou esperar que no seu movimento natural aqui vai ter um suporte que eu vou esperar. Eu quero ouvir o que que o mercado vai me dizer aqui e eu quero ouvir o que que o mercado vai me dizer aqui, Uhum. através dos seus fractais pela decodificação das ondas. Então, são suportes e resistências. Agora, se a ferramenta está me dando um conflito de tese, aí eu já começo a questionar ela. Agora, se a ferramenta está me dando em outra tese, eu crio duas teses para aquela ferramenta. Tem a tese 1 e a tese 2. Uhum. Eu estou usando as duas como se fosse abrir vacilo, entendeu? Esse é o Bom, conceito do uhum. fractal do vacilo e do foi mal. Então, tá clarificando bastante isso. Aí abriu o vacilo. Uhum.
como que eu vou atuar? Para que serve o vacilo? Às vezes, se tu parar para pensar, o vacilo de um tempo gráfico maior é a falha do tempo gráfico menor. Uhum. E aí Boa. te dá uma garantia ali daquele lapso, daquela lacuna de informação que tu tem. Tu fala assim, puxa, mas como é que tá essa lacuna de informação aqui? Por isso que tem as tendências dentro do congestionamento também, que nada mais é do que o raio-x do congestionamento, entendeu? Uhum. Só que não adianta ficar falando sobre isso no começo para o iniciante, que ele vai se estrepar. É muito mais fácil separar em ciclo, ciclo, zona 2, 3. e 1, 2, 3. Uhum. E nem falar de expansão. Uhum. Mas as tendências requerem expansões de linhas de tendência, né? Então você vai ver as máximas e mínimas dentro do congestionamento, se elas estão alinhadas ou não. Só que aí, cara, aí geralmente no M1 conge é melhor tu usar qualquer coisa, usar stop loss, caso tu não saiba, Sim. usa ali o básico e se der errado, dê um stop loss, porque pode dar um stop loss, tu não tá Uhum. operando uma obra de arte. Sim, sim. Imagina um médico com dúvida se ele faz um corte X ou Y na artéria principal do corpo, Uhum. do coração. Se ele acha que uma, e aí se tem uma que ele fala assim, cara, essa aqui pode dar certo, mas Será que amputa à direita ou à esquerda? exato, ele fica na dúvida ali, né? É Ou, legal ou que ele nem é, ali. ou ele é outra especialização, né? Aí tu vai lá operar com ele fala assim, ah, eu até faço, posso fazer até esse teu problema no coração aí, não é minha especialização, não, mas eu até posso fazer, eu tenho um pouco de dúvida ali. É melhor tu ir no outro, né? Que fala assim, não, não, já fiz várias vezes isso aí. Teve um caso Só- lá no Oeste que o médico operou o joelho errado. Era para operar o direito, operou o esquerdo. Pois é, dislexia. Tá doido, rapaz. Por isso que se for para a gente entrar para operar, tem que escrever com canetinha assim, ó, esse aqui. É, botar um Esse, neon operar esse escrito. aqui. E no outro tem que escrever assim, ó, não é esse aqui. Esse não. É. Mas E- legal, então, por exemplo, ali do fundo não há dúvida alguma, né? Porque o fundo do CR ali, do dia fundo 10, né? Ele pavilou e está lá em cima na resistência também, né? Onde é o possível triplo X, né? Se contar CR e o 2 ali, né? E se contar ali também o fundo X, né? Tá no mesmo local. Então, ali bateu. o fundo não tem dúvida nenhuma. E isso é É, uma garantia, porque se o isso. fundo não tem dúvida nenhuma, se subir é uma onda, né? É. E coincidiu com a tese do triplo X também, né? Se o triplo X, se o 2 ele for CR, né? Também o triplo X está no mesmo local do fundo, é lá em cima, né? Isso. É resistência. É só questão ali do topo, né? O topo também, mesma leitura, então, botar um topo na mínima do verde ali, que é um dos 5. Ó, o topo seria aqui, Né? eu contando isso como movimento, seria um A, dois candles, né? Uhum, E aqui também teria um topo, naturalmente. Mas uhum. essa tese do topo, ela, mesmo que se tivesse mais um candle aqui, ela seria assim também, Sim, nesse caso, sim. Uhum, entendeu? Então uhum, não é um caso de uma dúvida tão absurda, teria os dois, mesmo que a dúvida aqui não é se você vai contar isso aqui como topo, uhum, como suporte de topo gatilho, né? uhum. A dúvida é se você vai contar isso aqui, ó, Como suporte. Uhum, como suporte, né? uhum, Aí a gente tem aqui a dupla falha, teria isso como um movimento. Se a gente tivesse, por exemplo, aqui nesse gráfico mesmo, tá? Uma linha de tendência que fizesse assim, ó, entendeu? uhum, Nossa, acabaria, né? Porque daí eu teria onda, ó. uhum, Vamos supor que eu tivesse aqui um candle aqui, ó. Esse candle mais baixo aqui, tá? Aí essa linha de tendência fizesse isso, ó. uhum. Cara, eu tenho uma motivação muito fácil aqui para eu contar isso aqui como onda e isso aqui topo. Aqui é uma resistência, provavelmente o preço aqui vai sofrer alguma influência lá no tempo gráfico menor, Uhum, que não quer dizer que eu vá comprar aqui, não. sim. Quer dizer que eu vá esperar para ver como é que ele vai se comportar. Quer ver, ó? Igual o exemplo que nós usamos aqui para frente. Ó. É. Ou pavila ou fecha, né? Você pode estar vendido e vai observando. Olha só esse exemplo aqui.
que a gente usou ali. Foi ali no... Foi bem ali. Dá o zoom mais ali, foi bem, não. Foi lá na frente. Não, foi mais na Lá na frente. frente. Ali. Isso. Nesse movimento Ali, de baixo ali. Isso. 1/12/2021. Aí. 1/2 ali só, né? Esse que tá 1/2 aplicando? aqui, ó. Aí, isso, olha só, olha só. Olha como o preço ele caiu, aí ele me fecha aqui e aqui ele já serve de resistência, tá vendo? Sim, sim. Então aqui, meu amigo, a partir desse momento aqui, desse fechamento aqui, ó, mesmo nesse candle aqui, no fechamento desse candle eu vou estar aqui, ó, tá vendo que é a abertura dele, do outro. É venda, venda atrás de venda. Porque, Legal. cara, aí olha só, lá no M1, tu vai ter aqui um ciclo aqui, ó, de 130 pips. É certeza, certeza que alguma coisa que ele subiu assim, ó, em ciclo, e aí aqui vai dar uma linha de tendência, vai dar um desenho, vai dar um... Lá no M1, no H1 provavelmente vai dar também, a falha tá caminhando, vai ser ponto de falha. Isso aqui é fácil, esse contexto aqui é simples pra caramba de pegar esses pips. Tu pega, mete uma venda e fica lá. Você pode sair na expansão do mensal. Perfeito. Aí a expansão do mensal seria aqui, ó, você sairia aqui na expansão do mensal, com 1.000 e poucos pips, sei lá, em algum ponto ali, sacou? 1.000 pips. Ou você fala assim, não, peraí, a expansão tá me jogando para um canto que se chama mudança de mindset. Ah, não teve a mudança de mindset. Ah, pô, vou sair. Aí você vê lá no... Aí até a tua saída também, tu pode daí começar a ver lá no tempo gráfico menor. Vai usando a tríade também, né? A tríade, que daí a tríade seria a técnica de manter, né? acalmar. A tríade foi algo que eu desenvolvi para eu descobrir que os nossos sabotadores, descobri não, né? Entendi. As pessoas, entendi que não tem Mapeou, como, né? principalmente por Paulo explicando que não tem como, a gente vai lutar com eles, contra eles pro resto da vida, e eu acredito que quando ele falou que lutou o bom combate, completou a carreira, né, e guardou a fé, ele não estava falando de coisas externas, de alguém que deu um tapa na cara dele, ou porque ele foi preso, ou porque ele foi morto, né? Depois ele ia morrer e tal. Não, Eu luta acho que interna, né? O eu que eu acho que quero essa fazer eu não luta, faço, né? isso, eu acho que a luta era interna, dos sabotadores internos. Era tipo assim, ó, não importa o que está em termos de fé mesmo de Deus, vamos colocar lá. Eu sei que eu não tô querendo ser hipócrita e falar que eu vivo isso, não vivo. Se me derem um tapa na cara aí na rua, dificilmente eu vou dar outra face. Mas, cara, a luta dele era assim, ó, no sentido de não importa o que aconteça comigo, mas o que eu faço com o que acontece comigo. Perfeito. Né? E essa luta de sabotadores. Aí, pô, meditando, eu pensei, cara, então não tem como. Eu acho que a gente. Porque por um tempo da minha vida eu achei que a gente vencesse os sabotadores, matasse ele, a vencer. Quando tu vence, tu baixa a guarda e fala assim: ah, não, venci, já venci isso aí. Isso aí que você tá lutando, Rafael, eu já venci isso. Não, aí isso aí é o princípio da queda. Eu entendi assim. Murchei, eu acho que a palavra pode ser usada murchei, né? Eu fiz com que diminuísse a força. Né? Mas eliminar não tem, né? Tipo Eliminar. a asa lá, né? A asa que você comentou Eu na outra consigo aula prender da ele. asa, né? Eu consigo prender esse padrão. Por isso que eu falo com vocês, eu falo assim, eu também luto com isso, né? Eu também luto com isso. É bem isso agora, porque eu Então, confesso para ti que eu tô com dificuldade ainda de limpar o gráfico. Mas por quê? Porque eu tô querendo ainda entender, sabe? Mas agora clarificou essa questão de ler tudo como suporte e resistência, não importa a ferramenta. E às vezes a ferramenta vai dar duas teses, entendeu? Como é o caso, né? Isso já ajudou o cara bastante. que me ensinou isso aqui, ele falava assim, ó, não tinha nome, pra tu ter ideia, não tinha nome as paradas. E os nomes, a parte ruim da técnica são os nomes, que fomos nós que demos. Uhum. Então a minha contribuição foi
Pô, o pivogênito fui eu que batizei, fui eu que dei Uhum. o nome. Uhum. Um nome ruim da porra, mas é engraçado porque é o primogênito, é o primeiro pivô após a falha. Sim. Então aí, pô, pivogênito. Uhum. Então não tinha nome, ele ficava mostrando e é assim, assim, É. ó. Aí assim Era o tudo quê? ou suporte ou resistência, né? É, Esse que é o princípio, né? e Daí começa a assim o fazer quê? sentido. E era difícil de comunicar, sabe? Porque aí Uhum. imagina, daí um entendeu uma coisa e o outro entendeu outra. Sim, sim. E aí, não, cara, com um nome específico, a gente já tem aqui na nossa escola, às vezes, uma dificuldade de se comunicar. Tu vê que quando, né, não usa o nome certo, a gente não entende muito o que o cara tá querendo falar. É, é uma Só macaxeira, que daí, mandioca, aipim, né? É isso, o isso que aí. que aconteceu? Em algum momento ele decidiu ensinar isso. Porque se Uhum. ele fosse usar só para ele, não precisa muito. Tu consegue se comunicar. Como é que o surdo e mudo que não tem contato com áudio, ele não entende português, mas ele se comunica dentro dele. Com o que que ele se comunica? Você já parou para pensar nisso? Ele não se comunica com palavras. Uhum. Sinais, né? Uhum. Isso, mas Visualmente, né? como que ele é um outro padrão de comunicação que para ele tá certo, ele consegue entender Uhum. entre ele. O difícil é quando ele tem que comunicar com alguém. Uhum. Então, se você for ser um operador, só você e tu não vai se comunicar com ninguém, não interessa o nome das paradas, Sim. né? Agora, interessa se você quiser ser um operador e mapear a qualidade daquele sinal, mas não tem como tu mapear sem nomear. Mas Uhum. é melhor nomear. Sim. Agora, quando tu começa a comunicar, precisa ter nome. Então, o nome foi surgindo. Uhum. E aí, mas tudo no final é para se chamar suporte e resistência. Uhum. Então, no fundo, nós somos operadores de suportes e resistências em ondas. Como assim em ondas? Porque nós entendemos que as ondas são formadas pelos suportes e resistências. Uhum. E aí as ondas formam novos suportes e resistências, começando pelas expansões e retrações, né? Uhum. Linhas de tendência, Uhum. falhas, que vão formar novos suportes e resistências. Uhum. Através do quê? De padrões de comportamento do Behavioral Finance, que é aquilo tudo que a gente falou hoje na aula, que é, por exemplo, a validação do produto do mercado digital. O mercado foi validado, o produto foi validado porque teve uma venda. Como assim? O leigo ele não entende, o leigo que não entende comportamento vai falar, não, só vendeu um. Uhum. E o cara que entende comportamento, ele fala, cara, vendi um, cara, para uma pessoa Uhum. desconhecida, vendi 10 para uma Uhum. pessoa desconhecida. Não deu, o lançamento deu prejuízo, mas ele vendeu 10. Aí ele fala, cara, agora tô rico. Uhum. Por quê? Porque se uma pessoa comprou, outras pessoas com aquele mesmo padrão irão comprar. Uhum. E as ferramentas de comportamento humano que a gente estuda, incluindo o Enneagrama, mas existem outras, elas limitam, elas não colocam. Existem 8 bilhões de pessoas, mas as pessoas não são tão diferentes como elas acham que são. Uhum. Você vê, o Enneagrama tem 9 pontos de personalidade que cabem os 8 bilhões de pessoas dentro desses Uhum. se fosse um para cada um, seria quase 1 bilhão de pessoas com aquela personalidade. Então, aí a teoria da internet conecta aquelas pessoas com aquele padrão de comportamento na teoria da cauda longa, que daí você se conecta, daí a dificuldade seria se conectar com essas pessoas que também pensam dessa forma, Uhum. que se comportam dessa forma. E o mercado financeiro é uma loucura, porque daí também é a mesma coisa. Aí é mapeado pelo Behavioral Finance. Quando eu entendo o Behavioral Finance, eu entendo o outro, mas não, o outro não interessa eu entender tanto. Uhum. Interessa para quando eu entender a cabeça de pivô, teoria da manada, que o preço vai deslanchar, mas interessa mais eu entender a mim mesmo. E uma das coisas que eu entendi é, pô, os meus sabotadores eu vou lutar com eles para sempre, então o que que eu vou fazer? Eu vou dar umas migalhas para eles se alimentarem, Uhum. porque eles estão presos, né? E e vou prender eles através dessas migalhas. E através disso que eu criei o gerenciamento de conta tríade, Uhum. que dá a sensação de que eu ganhei dinheiro naquela movimentação, naquele investimento. Porque cada trade é um investimento. No Uhum. fundo, é um investimento. Tu botou dinheiro, tu quer lucro. Sim, sim. E aí,
e tu aceita perdas temporárias desde que no rol de amostragem grande venha lucro. Uhum. Que é custo operacional o nome, né? E aí, cara, coloquei dinheiro lá. Naquele trade eu liquido uma conta, e aí eu alimento aquele meu sabotador e eu consigo daí deixar a outra correr, porque eu sei que, poxa, eu já fiz dinheiro nesse trade. Mas é uma estratégia emocional. Uhum. Comportamental emocional, ela não é gráfica, ela é desconectada da realidade. Perfeito. O mercado tá Uhum. cagando para mim ali, sabe? E, mas Diego, isso aí é a mesma, você fala que você criou isso, mas é a mesma coisa que liquidação parcial, mais ou menos. A liquidação parcial, como as pessoas fazem, ela estraga os juros compostos da contagem de PIP. Então, se eu Uhum. faço contagem de PIP por conta, eu fico mais fácil de controlar, assim, ó, Sim. o PIP, né? Tu entende isso. Quem estiver Uhum. escutando aí, talvez que não entenda o gerenciamento nosso, não vai entender. Uhum. Mas, mas fazer isso vai atrapalhar um pouco também, Uhum. em algum momento, porque alguma conta ela vai tomar uns stop ali e não vai crescer. Uhum. Pode acontecer que aconteça isso, né? Sim. Aí tu repagina, Uhum. reprograma, Uhum. enfim, tem que cada um ver. É um negócio que eu criei, só que ele é desconectado da realidade. Tem que ver se serve para você. Ele é conectado nos meus sabotadores. E tipo assim, Uhum. cara, eu, poxa, eu preciso ter essa sensação de que eu fiz esse dinheiro. E aí, por exemplo, em termos de fractal, na segunda-feira, minhas liquidações de segunda-feira, antigamente era mais, agora eu tenho menos nessa necessidade, mas me ajudou muito, por exemplo. Tu lembra que eu falava assim, ó, primeiros trades da semana eu liquido rápido. Uhum. Segunda-feira, domingo, boto ali 30 pips, 40 pips no bolso, pronto. Por Uhum. quê? Isso é emocional, é comportamental, é eu alimentar sabotadores, sabe? Sim. Porque eu tô com a necessidade de estar me sentindo ganhando. Qual é a diferença? Se eu não Uhum. tivesse nada, ou se eu tivesse. Aí, a partir do momento ali que eu já bati a meta da semana, já superei ela, os 50 pips, eu começo a arriscar mais. Não quer Uhum. dizer que quando eu falo arriscar mais, dá a impressão que eu vou entrar em mais trades sem parâmetros, não é isso. Uhum. Mantém os parâmetros de entrada, porque arriscar a entrada é sempre uma mesma lógica que foi descrita lá na mentoria do Getúlio, que é a lógica do seguinte: de acordo com os suportes e resistências que me dão a leitura da tendência, eu vou ser mais conservador na compra ou mais conservador na venda? Vou ser mais ousado na compra ou mais ousado na venda? Aí que me dá a ousadia de entrada. Não Uhum. é o quanto de dinheiro que eu fiz. E Uhum. o iniciante, ele erra nisso. Ele faz a ousadia de entrada no dinheiro que ele tem. Ele tem mais dinheiro, ele compra mais dinheiro. Ele começa a entrar só no fechamento. Uhum. Ele tem mais dinheiro, ele entra sem sinal, sacou? Uhum. Uhum. E não é aí. A entrada, a ousadia de entrada, o conservadorismo de entrada é definido pelo mercado, Tendência. Uhum. por tendência, Uhum. suporte e resistência, Uhum. né, e localização, Uhum. timing e localização. E aí, cara, agora a saída, ela pode ser determinada pela minha conta, para eu ter aspectos emocionais para seguir a semana. Imagina, Uhum. é muito legal estar na começo de quinta-feira e tu já tem 70 pips no bolso, tu vai entrar, o teu stop, se der errado naquele trade lá, vai ser 20, e na pior das hipóteses, tu bateu a meta da semana que tu se propôs e que no longo prazo vai te deixar próspero, Sim, uma muito rico. tranquilidade, né? Uhum. É uma tranquilidade, e também é uma tranquilidade para você não sair só com 20 pips e buscar naquele trade pegar 100. Uhum. Então, assim, o que era 70 pode virar 300 Sim, sim, porque tu perfeito. segurou 3, 4 dias, então, mas isso é uma coisa desconectada eu tenho que ter ciência que isso é Uhum. desconectado do gráfico. O Uhum. mercado não está se movimentando por causa disso para mim. Eu Uhum. estou usando muletas emocionais para tentar me segurar. Sim, show de bola. E eu tenho que ter essa noção. Então, são teses comportamentais minhas também, Uhum. de leitura para mim mesmo. E aí, Uhum. quando eu chego no gráfico, eu vou ter que ter essas teses. Aí eu posso colocar aqui. Agora, se eu tenho uma leitura de onda, aqui nesse caso aqui, se isso aqui faz assim, ó, né? É mais fácil eu contar isso aqui como uma onda, porque eu tenho linha de tendência e falha aqui já. Uhum. É mais fácil, tá vendo?
Sim. O que mudaria aqui? Bastaria que aqui não tivesse pavio, ó. Uhum. Aí já mudaria, tá vendo? Só que daí a linha de tendência passaria aqui. Seria um suporte a mais, né? Uhum. Uhum. Tem mais uma dúvida ali. Só um pouquinho. Tá. Um outro ponto, ó. Um outro ponto importante ali é a gente ver a localização que isso está acontecendo, né? Em 62, então eu estou tendo um range de resistência. Uhum. Eu estou chamando isso aqui de LT, né? Uhum. Uma high 4468, high 44458. Então eu tive aqui, deixa eu ver essa mínima aqui, low 8014, low 8. Então eu tenho um swing aqui, né? Então não tem nem dúvida, tem swing SLT existe. Isso é um A, Uhum. um possível A, né? Com topo. Beleza. Aí eu tive um não fundo. Agora eu tô contando isso aqui como um A fractal, né? Vamos contar assim, A, B, C, né? Uhum. A onda C daria no rompimento da cabeça do pivô, estabelecimento dessa tendência fractal. Essa onda C, ela pode cair em ondas de pivôzinha, Uhum. que são os pivôs Michus. É que lá no tempo gráfico menor a gente vai ter a característica de extremo, ou extremidade, ou Michu, Michu. né? Uhum. Que daí é uma coisa que eu acho genial, né? É o cara conectar a máxima dos boxes, Uhum. né? E é preciso entender o que é box, né? Às vezes, quando eu falo box, Rafael, eu sinto que as pessoas não me entendem. Meus Uhum. alunos meus não entendem. Então, box é um conglomerado de candles dentro de um tempo gráfico. Uhum. Eu falo box, a pessoa vê candle e não Uhum. entende, sei lá, uma palavra que parece que é surda, né? Uma palavra surda já. É box, bicho. Aí o cara, box aonde? Box na tua frente, tem um quadrado aí, pô. Tá vendo? Uhum. Olha esse quadrado aí. Então, lá no tempo gráfico menor, eu vou ter essa característica de máxima e mínima extrema de box, que daí eu começo a conectar máxima extrema de preço com extremo de box, né? Uhum. E aí já muda tudo, já tenho mais precisão. Sim, sim. E aí eu posso colocar também ciclos, que daí seria aquela falha tríade. Uhum. Mas se eu colocar isso aqui como expansão, ela pode me dar um A de C. Tá vendo? Isso aqui pode ser o A de C, ó. Uhum. Então essa expansão, ela me ajuda. Tem duas expansões possíveis, tem a para cima e a para baixo, né? Uhum. Essa expansão aqui, ela me ajuda a jogar para esse fractal aqui, ó. Uhum. Maior, né? Mas lembrando que tem a para cima que também pode acontecer. São teses, né? Sim. Só que o que vai acontecer vai ser informado nos tempos gráficos menores. Uhum. E isso é importante o cara se tranquilizar. Ele não pode usar aqui, não tem como você usar day trade. Imagina você operar day trade com esse gráfico aqui. Alavancado, é um abraço. Aqui, ó, só com esse gráfico aqui. Uhum. Ele desceu, tu entra, pá, 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 pá. Cara, tu acha que nego não faz isso? Faz, cara. Ó, eu já conheci gente que operava só. Sabe como que ele operava? Uhum. Abria só a cotaçãozinha aqui, ó, de comprar e vender, entendeu? Aí tinha um preço, pá e pá. Uhum. Quando ele via que estava caindo, pum, vendia ou comprava. Uhum. Vendia, comprava, só olhando a cotação do preço, sabe? Não olhava gráfico, só a cotação. Ah, não, tá doido. Que antigamente tinha umas plataformas que tu separava a cotação só e tirava até o gráfico, deixava duas cotações grandes e ficava ali, ó, pá, 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 sacou? Uma loucura. Então se faz tudo, né? Cada um faz o que quiser. Uhum. Imagina tu operar aqui, day trade só aqui com esse gráfico, não dá, tu tem que descer o tempo gráfico. Tem Uhum. gente que faz isso no diário, olhando só H1. É que mudou muito, de uns anos para cá, mudou muito, mas pouco tempo atrás o pessoal operava no day trade, fazia day trade olhando só o gráfico H1. Uhum. E a solução, e eles falaram, não vai para o M1, porque daí eles iam ou só para o M1 ou só para o H1. Sim. Aí de um tempo para cá que o pessoal começou a se ligar, pô, vou olhar os dois, né? Uhum. Foi até o SMC lá, o Smart Money Concept, que meio começou a abrir os olhos da galera para isso. Uhum.
temporalidade gráfica, mas a gente eu opero dessa forma com tempo gráfico maior e menor desde 2006 já. Então você vê, o pessoal está um pouco atrasado, mas eles vão alcançar esse entendimento. Sim, sim. Ainda mais com essas aulas no YouTube aqui agora, Uhum, gratuitas. uhum. Não sei se o cara consegue pescar também. O cara vê essas aulas aqui Mas que vai refletir, vai. eu acho que a primeira coisa que ele vai refletir, se ele for esperto, trader bom mesmo, ele vai olhar essas aulas e vai falar, quanto custa esse curso? Aí vai ver que tá barato e vai falar, cara, não vou correr o risco de tentar sozinho, não. Não. Vou ir sozinho, vou ir. Porque senão perde muito dinheiro. Tu não viu lá o nosso colega lá que perdeu 12 mil operando? Nosso Sim, colega sim, do jiu-jitsu, né, da escola, sim, né? sim. Opera 12 mil reais tentando operar na louca. E Uhum, aí eu falei para ele, um mês e meio atrás, eu falei, cara, para, o que quer que você esteja fazendo tá errado, uhum. né? Aí ele não parou, ele achou que eu queria vender curso para ele, não, não é. Eu dou aula de jiu-jitsu gratuito, né? Foi lá Aí, e perdeu mais. Dois e aí meio, acho que ele falou, né? 2,5. 2,5. Aí eu fui lá perguntar, e aí, tu parou e tal? Não, não, eu meti mais 2,5, perdi mais 2,5. Aí eu sou duro, nessa hora parece duro. Eu falei, cara, mas meu curso é 3.400, por que tu perdeu quase o valor do meu curso inteiro? Pois é, pois é. E não te adiantou nada tu perder isso aí, porque tu perdendo isso aí não vai te ensinar nada. Só que ele acha que aprendeu, que é perdendo que se aprende, mas não é. Não é. Perder não te ensina nada. Perder te faz desistir, na real. Se tu vai ficar tão tonto, É. Apanha, 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 desiste, só né? te ensina se você tiver uma leitura objetiva. Daí você consegue avançar. Por mais tempo que. Leve 20 anos, o cara consegue avançar. Mas óbvio que não precisa, né? Dá para fazer em 6 meses, o cara consegue entender as técnicas e aí é só ajustar comportamento. Sim. Não estou dizendo que vai ser o esperado. Sim. Mas, como é um mercado que uma vez que tu acertar, tu recebe muito, é muito bem pago, dá para Uhum. pagar, dá para gastar tempo aí na formação, né? Sim, Um claro. pouco mais. Uhum. Ó, ontem um cara na educação, na academia, me perguntou se eu ainda fazia trade. Eles me perguntam, eu sempre respondo, sim, desde 2006 até eu morrer. Aqui. Aí, porque todo mundo desiste, né? Eu não tem por que desistir. Eu falei, não tem por que desistir de algo que me dá dinheiro. Sim. Aí foi lá, pá, o Felipe Gusto estava lá, aí eu apresentei, ele foi meu aluno, ele é economista e tal. Aí o Felipe tentou falar para ele comprar meu curso, aí o cara perguntou quanto é que é. Eu falei, hoje está muito barato, 3.397, ou em Uhum. 12 vezes com juros no cartão. Aí ele fez uma cara assim, eu acho que ele achou meio caro. Eu falei, cara, olha só, ele formou comigo, né, na educação física. Eu falei, ó, tu gastou quase 70 mil reais na educação física, contando com transporte e mensalidade, em Uhum. 4 anos de curso, não foi? Foi. E aí, tá ganhando bem? Quanto tá ganhando? Qual é o esforço que tu tem para fazer 10 mil reais no mês? Uhum. O cara faz até, mas é uma correria, velho. Sim, sim, sim. Ele Com fazer. certeza. Para fazer 4 mil é fácil, não corre muito não, mas se o cara quiser sair de 4 para 20, ele tá ferrado na educação, ele tem que ir para online, né, para ter uma vida Uhum. tranquila. Para ter Mas mais. o presencial, se ele estiver fazendo 20 mil reais presencial, ele tá tendo uma vida cansativa, porque chega um momento que o que é gostoso deixa de ser gostoso, né? Ou tá Fica, cobrando muito bem, né? tá cobrando bem e tendo muito aluno. Eu conheço gente que atende 12 horas por dia, mas aí, cara, meu Deus do céu, imagina, são 12 pessoas falando de problema, 12, porque É. vocês estão Psicólogo aprendendo. também, né? Uhum. Aí eu falei para ele, tu gastou 70 mil, cara. É. 70 mil. Então, se tu colocasse 70 mil para aprender a técnica e operar ela, dentro de uma gestão até que você aprenda, Uhum. rapaz, hoje estava rico já. Sim, sim. Sacou? Tem um X para perder e operar, né, até aprender, mas eu tenho até, comprei a técnica, tal, tava rico. Não precisava nem de 70. Mas enfim. Só Aí, quero tirar a última dúvida aqui. vamos lá, vamos lá. Tem um Conge Box ali no 1 do 12, ali no mensal mesmo. Aquele verdinho ali. Sal com de box, mas não tem box. Não, é o Kendo, né? Daí Kendo. a gente tá, é um É conge só, é box só do tempo é um do gráfico 12 menor. ali. Do lado. Esse.
Esse é o congestionador, né? Ele Aham, congestionou, ele tá. fez 1, 2, 3 imperfeito de máximas, né? Aham, E depois ele fez 1, 2, né, de alta ali, né? aham. A dúvida é se eu tô contando assim, eu conto assim, mas só para ver se tá certo. Quando ele fez 1, 2 de máximas ali, 1, 2, quer dizer, 1, 2 para cima, eu contei daí 1, 2, 3 de mínimas. Eu tipo que eu eliminei o candle 2, entendeu? Tá, vou contar para você aqui, tá? Aqui eu teria um, dois, Foi. três de máximas. Isso. Aí aqui, quando ele faz aqui nesse momento, ele tem um, dois, três de um, dois, três imperfeito fechado de máximas nesse aí em aberto aqui, né? Tá, perfeito. Quando ele faz essa nova máxima aqui, ele não muda nada, tá? Não muda nada. Aqui eu teria um começo de um, dois, três de mínimas, né? Um, dois, três de mínimas na abertura. Essa contagem de mínimas aí que eu conto assim, só para ver se tá certo, contar 1, Não, 2, 3 de mínimas, entendeu? tá certo, tá certo. Uhum. Aí aqui, na abertura desse aqui, né? Eu vou ter um, dois, três de mínimas aberto. Então, Aberto. Sim. a influência é mais do fechado, né? Uhum. E aí, quando fecha esse box, daí eu teria um de mínima, caso ele fechasse aqui, né? Aqui Uhum. dentro. Só que ele vem, faz essa nova máxima, não muda nada com relação. Ele está evoluindo no preço, né? Uhum. Uhum. Não é que não muda nada, ele perde esse um, dois, três, não é que perde, se o padrão 1, 2, 3 de máxima fez o que devia fazer, entendeu? Uhum. Terminou lá o ciclo dele, concluiu lá o que ele tinha que fazer. E aí eu volto a ter 1, 2, 3 de alta, né, de máximas, quando eu rompe essa máxima aqui, ó. Quando rompe essa máxima, eu vou ter 1, 2, 3 de mínimas de fora e 1, 2, 3 de máximas de fora. Aqui, ó. Daí no rompimento dessa máxima aqui, vira zona vendedora com padrão 1, 2, 3 perfeito, fechado de alta. Mas de fora. E o de dentro, é possível contar de dentro? 1, 2, 3 de mínimas também? De mínimas também, mas daí o de Tá, mínimas ele é inferior. tá, tá. Não, Só é aqui, só só. de fora já te dá uma zona de venda muito boa aqui dentro desse ponto. Sim, sim. Uhum. No Ah, ato da máxima, e aí é que tá, no ato da máxima, no ato da nova máxima, entendeu? uhum. No ato da nova máxima, então, por que é importante entender esse no ato da nova máxima? E aí aqui lembrando que em localização essa linha de tendência vem lá de trás, né? Sim, lá do Então aqui pode máxima ser histórica. isso, aqui pode ser uma região para mordisco. Uhum. Então o preço vai, faz lá no M1 isso aqui, ó, né? É Uhum. venda. Aqui na linha, né? A linha aqui em cima é venda. Sim, sim. Tu vende lá no M1 na máxima, Uhum. máxima, máxima, e aí tu pega aqui, são 500 pips aí de queda abrupta aí até você voltar para a zona e ter um, dois, três novamente. Se você olhar Conge Box, daí você volta a ter aqui um, dois, três, um, dois, três aqui em aberto aqui, ó, só aqui na abertura desse aqui. Uhum. Aí aqui tu volta a querer comprar pelo Conge, tá vendo? Sim, sim. E aí volta e aqui volta a querer vender nessa máxima aqui, ó, no ato Uhum. da máxima, né? Sim, se mantiver essa cônjuge. Uhum. Isso, no ato da máxima tu fica querendo vender de novo. Então, Uhum. só com essa técnica você poderia alocar uma compra aqui, lá no tempo gráfico menor, uma Uhum. venda aqui, uma compra aqui. Isso é a técnica do 1, 2, 3, né? Então não pode ser aqui, tem que ser aqui. Uhum. Né? A não ser que tu tenha daí ciclos aqui, fechando, ciclo, porque o Conge Box vai ser no tempo gráfico menor. Então daí aqui eu não consigo ver ciclo. Então a gente está analisando só com o padrão 1, 2, 3 e zona. Sim, é só 1, 2, 3. Uhum. Mas com o ciclo a gente consegue talvez comprar aqui, tá? Porque daí vai ter localização, aí tem o se está em aberto, é ciclo. A gente, se tiver uma localização boa, eu preciso dos dois dos três norteadores, são três norteadores. Sim. Padrão 2, 3, ciclo e zona. Uhum. Aqui eu vou ter provavelmente um ciclo aqui embaixo com expansão, retração, então consigo ir ainda estar em conge, você mete uma compra aqui. Mas se eu olhar somente zona aí e padrão 2, 3, daí a compra vai ser aqui. E aí, no ato da nova máxima, venda aqui. Uhum. Então,
Então, ali, isso olhando por cima, né? Não estou olhando, dá um range ali de 280 pips, 500 para cá, 370, 400 e até o momento 260. Não, Porque perfeito. A dúvida é só nesse padrão 1, 2, 3 e dentro ali, só se, como fez 1, 2, 3, né, de máximas, depois fez só 1, 2. Poderia contar ali de dentro 1, 2, 3 de mínimas, né, e tal. Então, perfeito. É só esclarecer essa. E usando só o padrão 1, 2, 3, novamente enfatizando, esses seriam as possibilidades de ação, ó. Compra, 1, 2, venda 3 de no ato, retração também. compra, venda no ato. E tem a retração, tem tudo, a localização tá ótima. Então, assim, ó, aí fora o pessoal fala, tá horrível de operar a Libra, só tá congestionado, porque o cara usa um tempo gráfico maior. Pelo contrário, isso aqui foi maravilhoso. Você vai fazendo isso aqui, ó, você vai desenhando o gráfico, né? Costurando, né? Costurando ali o congestionamento. Então, congestionamento é máquina de imprimir dinheiro. Mas o quê? 9 horas. Tem que comer. Não, tá de boa, tá de boa. Fechamos aí. Só você, meu amigo, para me fazer acordar 7 horas da manhã. Que bom, que bom. Porque, cara, tomei uns whisky ontem, meu tio tava aí, tomei um Green Label, e aí tomei cerveja depois, cara, acordei numa ressaca. Quando a Mas coisa foi estiver bom, né? A feia, você me paciência foi avisa. boa. Se tiver coisa feia, quando a coisa estiver Não, feia, vou você me te avisa. avisar. A gente reprograma, não tem problema. Não. Vamos terminar essa. Fechou. Vamos fazer o que deve ser feito. Tranquilo. Mas beleza, tá ótimo. Principalmente Valeu. que elas vê tudo como suporte e resistência ali, clarificou bastante. Isso, e teses. Teses, aí Teses, né? você, qualquer coisa, e qualquer coisa tu descarta aquela ferramenta e não usa ela. É porque assim, ó, só para a gente terminar, como eu te repassei todo o hall de ferramenta, você às vezes pode achar que precisa de todo o hall de ferramenta para operar. É. Mas eu fui aprendendo essas ferramentas a conta-gotas. Levei 10 anos para ter todo esse conhecimento. E como é que eu operava antes de saber o triplo X? Eu não usava. Sim. E muitas vezes uma mesma ferramenta te dá o mesmo resultado. Eu gosto muito do triplo X para suporte e resistência, lógico, mas para mapear uma possibilidade de onda A. Triplo X, falha, linha de tendência, padrão de reversão 3.1, 2 e 3. Mapear a onda A. Mas existem formas de mapear a onda A também com seus fractais. Então tem muita ferramenta. Assim, ó, por que eu falo da onda A? Porque se tu encontrar a onda A, cara, todas as tuas dúvidas acabam. Sim, perfeito. Se tu encontrar, por exemplo, se tu conseguir mapear lá no fractal menor, que isso aqui é um A, mesmo que fractal, a tua dúvida aqui, se isso aqui é um A, B, acabou, porque se tu entender o início do A e o final do A, todo o resto tu encontra. Sim. Todo o resto, tu vai ter linha de tendência, tu vai ter expansão, sacou? Agora, isso aqui é um A muito mais tranquilo, só que está muito longe, né, o preço aqui. Então, eu preciso de uma informação aqui mais no ao vivo, aqui, para eu agir na segunda-feira, no domingo, na abertura de mercado. E não esperar aqui para eu, poxa, estava no A, e essa movimentação toda aqui, eu pego como? Sim. Não, legal. Fechou. Fechou, Rafa. Obrigado aí. Obrigadão, hein? Valeu, um abraço. Tchau, tchau.